Promotoria, dá uma olhada nisso aqui, que é pouco, mas já é alguma coisa. O projeto prevê até 2 anos de prisão para quem faz denúncia falsa de violência doméstica. E a pena pode aumentar se a acusação for acusada como meio de chantagem. Acontece todo dia. Alienação parental, pior ainda, né? Ou danos à imagem. Essa aqui é categórica, né? Porque danos à imagem, qualquer acusaçãozinha aí de chamar a mulher de gorda, que entra na violência psicológica, o cara já sai como agressor de mulheres, né? Com essa pecha social. Então imaginem pro resto. O projeto de lei 6198 de 2023 prevê até 2 anos de prisão para quem fizer falsa acusação de violência doméstica ou familiar contra cônjuge, companheiro ou parente de até 4º grau. A Câmara dos Deputados está analisando a proposta que altera a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante, porque não é uma inserção no Código Penal, está alterando a Lei Maria da Penha, ou seja, não vai se tratar no G-Crim, apesar da pena ser baixa. O texto estabelece ainda o aumento da pena em 1/3 nos casos em que a falsa acusação for usada para promover chantagem, alienação parental ou danos à imagem. Ao prever a punição para falsas acusações, a proposta visa resguardar o sistema judicial de manipulações indevidas. Muito bem, acordaram para a vida, né? Afirma o autor, deputado André Fernandes. Isso é essencial para assegurar que as leis de proteção às vítimas não se tornem alvo de uso impróprio para ganhos pessoais ou maliciosos. Finalmente, meus filhos, será que vai ter mais gente com culhão para pegar junto nessa proposta e fazer isso ser aprovado? E depois vamos aumentar a pena, né? Porque tá ficando demais a coisa. Essa é uma proposta aprovada, mas que ainda tá em tramitação. Oremos que isso passe. Fundamentos aqui da lei. Altera a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para tipificar penalmente a conduta de realizar falsas acusações no âmbito de violência doméstica e implementar qualificadoras para os agentes que formalizam denúncias a fim de praticar chantagem, alienação parental ou ainda com o claro objetivo de macular a imagem da vítima. Vamos lá então, coleguinhas, lourão da internet, que fica incentivando aí mulheres a fazer falsas acusações, coleguinhas feministas também, né? Homens que não têm vergonha de orientar a mulher a fazer isso. Um dia eu tiro o saio pela culatra, hein? As mulheres de vocês em casa também aprendem com vocês. Fica esperto, querido. Agora virou moda, né? Vocês mandarem a mulher ir na delegacia, registrar qualquer coisa só pra justificar lá que o juiz não pode dar a guarda compartilhada pros filhinhos em comum, né? Porque afinal as leoas, elas têm que ter os filhos só pra elas. Que lástima, né? Mal sabem elas que esses homens que elas criticam, hoje, na atualidade, são das separações ali da década de 90, que se iniciaram com mais volume, filhos criados por mães solteiras, né? Hoje, evidentemente, muito criticados, porque não tiveram, afinal, uma referência paterna, porque as mães guerreiras acham que elas são tudo ao mesmo tempo. Pais, mães, tios, avós, porque elas alienam até os filhos dos avós, né? Paternos, de preferência. Então, elas são tudo ao mesmo tempo. Aí, depois, sobrecarregou, né? Tem sobrecarregado. Aí, depois, chega na fase adulta, como adultos desqualificados, esses filhinhos queridos que não saem da casa da mãe até os 30 anos, ficam dependentes aí de pensão alimentícia do pai, às vezes, protelando o curso superior, às vezes que nem fazem, né? Ou essas mulheres que se envolvem em relacionamentos abusivos, que não tiveram também a figura masculina presente em casa, por quê? Porque tiveram mães alienadoras que divorciaram os pais dessas crianças, fizeram questão de manter eles afastados, ou infernizaram tanto a vida dos homens que eles mesmos tomaram rumo próprio. Então, são filhos dessa geração, que são muito criticados hoje. Prestem atenção nisso. Diz ainda o projeto, a violência doméstica é uma triste realidade que afeta inúmeras vidas, muitas vezes permanecendo nas sombras devido ao medo e à pressão social. A Lei Maria da Penha foi uma resposta importante a esse desafio, mas sua eficácia pode ser comprometida por falsas acusações. Uma questão ainda não totalmente abordada na legislação. É o que eu venho dizendo, que vergonha é pra vocês mulheres que se dizem que pegam uma na mão da outra, que tem sororidade. Da onde? Se vocês impedem que mulheres verdadeiramente sofrem com violência doméstica não possam acessar a justiça, porque a polícia e o judiciário estão envoltas com casos como o seu, como o da Ana Hickman, que usa da Lei Maria da Penha para justificar não querer mais o marido. O projeto busca garantir que as vítimas reais, prestem atenção mulheres, vítimas reais de violência doméstica não sejam prejudicadas por denúncias fraudulentas, reafirmando o compromisso de concentrar os esforços legais na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. É isso. Vocês provocam os homens por mensagem, recortam as mensagens, vão na delegacia dizer que aquilo é violência psicológica. Que vergonha! Mulheres com formação superior, mulheres bem colocadas no mercado de trabalho, mulheres usando de uma lei que é para atender gente vulnerável e você se prestando a esse desserviço. Tem que ter vergonha, né? Em vez de pedir ajuda do judiciário, você tem que pedir ajuda de psiquiatra.
ir pro psiquiatra, minha filha, porque não tem outra explicação. Parem de usar a Lei Maria da Penha como massa de manobra para sair de relacionamentos com vantagem que vocês não querem mais estar, por motivos que vocês sabem quais são. Outros homens na vida de vocês, raiva por ter sido traídas, né? Esse egoísmo de não pensar nos filhos, de querer alienar os filhos da convivência paterna. Porque mulheres não são seres de luz, não são seres imaculados. Mulheres cometem outras atrocidades horríveis também. Elas são muito mais passionais do que homens quando vão cometer crime de violência doméstica, né? São muito mais ofensivas, são muito mais manipulativas, vingativas. Vamos botar a mãozinha na consciência, vamos ter mais autorresponsabilidade, porque se vocês quiserem criar filhos, vocês têm que ser exemplo para esses filhos, de caráter, né? Ninguém é a Virgem Maria, só existiu uma, tá? Então vamos se conscientizar?